Olá meninas, boa tarde, sejam bem-vindas. Tudo bem? Então tá bom, a gente já começa. Vamos esperar mais um minutinho, tá? Tô aqui tentando separar um material para nós. Vamos ver se mais alguém chega, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Será que somos só nós, hein, meninas? Vocês sabem de mais alguém que vai participar da aula? Mais alguém comentou com vocês? Às vezes é por causa do tema também, né? Que eu escolhi para hoje. Então. Então eu vou começar com vocês, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? E aí eu vou mostrando os elementos que eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Então, só um segundinho, gente, que eu já arrumo aqui pra nós. Então, meninas, sejam bem-vindas a essa aula de TRV. Eu já estou aqui com a minha tela do computador compartilhada com vocês e eu vou colocar aqui um arquivo de PowerPoint para servir de base aqui para eu anotar algumas coisas, depois eu posso enviar para vocês se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, o que eu queria mostrar de início é eu recebi esse postzinho, acho que pelo Instagram, mas ele deve estar correto, tá? O pessoal já começou a organizar as informações sobre as datas dos vestibulares. Vocês estão cientes dessas datas? Dessas provas paulistas, como está aqui? Vocês sabem quem que é terceiro A? Esse perfil? Bom, sumiu aqui. Então, gente, olha só. A gente tem aqui datas, né, previstas para as provas da Unicamp, da FUVEST, do Enem.
dessas 3 importantes provas, né? Tem a Unesp também em primeira fase. Então, se a gente pensa aqui nas principais provas que nós temos aqui no estado de São Paulo, vocês vão notar que nós temos a Unicamp, nós temos a FUVEST, nós temos o Enem, que é nacional, e nós temos a Unesp. É claro que depois vai ter segundas fases, mas essas 4 provas aqui, as datas são bem importantes. E aí a gente está vendo que a Unicamp está em 2 dias em janeiro, a FUVEST está em 1 dia também em janeiro, depois na sequência. O Enem são 2 domingos seguidos em janeiro. E nós temos a primeira fase da Unesp em 2 dias seguidos também em janeiro. Ou seja, o mês de janeiro vai ser um mês super importante para quem vai fazer provas, né, para tentar ter uma vaga, uma boa vaga num bom curso, numa boa universidade, né? Eu escolhi falar da Unicamp e da FUVEST seguindo essa lógica da ordem. Então, hoje a ideia é falar um pouquinho dessas 2 provas em linhas gerais, tá certo? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho? A minha ideia geral sobre essas 2 provas é assim, ó. Eu vou até escrever enquanto eu falo, tá? Para que depois você possa ter isso aqui de forma resumida. A Unicamp, gente, eu não sei se vocês já prestaram o vestibular da Unicamp. A Unicamp, ela é assim, ó. Na primeira fase, você tem a seguinte característica. Você tem questões, testes com 4 alternativas. Ela não é A, B, C, D, E, é A, B, C, D. Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque isso faz com que você tenha maior chance de acerto no chute. Probabilisticamente falando, você tem um número menor de opções, tá? Essa prova é uma prova relativamente mais fácil do que a FUVEST. E eu acredito que essa prova ela tem uma dificuldade parecida com a da Unesp. Então, assim, na primeira fase, a prova da Unicamp ela é tranquila de ser feita, dá tempo de fazer. A da FUVEST já é um pouco mais delicada, tá? Se eu fosse escrever uma coisa parecida, só que agora com relação à FUVEST, como é que eu alteraria aqui essa escrita? Então, a FUVEST, já por comparação, na primeira fase são questões testes com 5 alternativas, que é o vestibular tradicional. E a prova da FUVEST é a que eu entendo que é a mais difícil dessas que eu coloquei nessa tabelinha, tá? Tanto a prova da Unicamp quanto da FUVEST, eu escrevi errado aqui, né? São provas de primeira fase com 90 questões, tá? Você vai ter 90 questões, seja em uma ou na outra prova. Eu vou mostrar já para vocês aqui a prova do ano passado, tanto da FUVEST quanto da Unicamp. O que eu queria dizer para vocês aqui é o peso relativo. O que significa peso relativo? Ó, peso relativo da primeira fase. O que é isso? Você sabe que o vestibular ele tem um jeito de calcular a sua nota final. Então, você precisa saber quanto que vale aquela fase dentro do vestibular como um todo, tá? Então, eu posso ter esse peso relativo tanto na Unicamp quanto na FUVEST. Da Unicamp eu não lembro de cor, eu vou verificar antes de anotar aqui para vocês, tá? Da FUVEST que eu me lembre, e aí a gente vai conferir também, no caso da FUVEST, a primeira fase, ela vale 1/3 da nota total do vestibular. Se a primeira fase vale 1/3, é porque a segunda fase vale mais, vale 2/3, o valor que falta, tá? Bom, vou salvar isso daqui para depois mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada nesses materiais para vocês terem uma consciência disso do que eu estou escrevendo de forma resumida, né? Então, olha só, pensando em primeira fase, eu separei aqui, ó, uma visão. Deixa eu só fazer aqui uma coisa para facilitar a nossa vida, tá? Eu vou colocar isso aqui numa outra janela, porque aí com isso eu consigo acompanhar possíveis perguntas de vocês, na verdade. Eu deveria ter feito isso antes, mas não tem problema, eu ajeito aqui, ó. Então, gente, olha só. Eu queria que vocês, qualquer pergunta, dúvida, vocês fizessem para mim aqui no chat, tá? Porque aí eu posso acompanhar, beleza? Esse aqui é um arquivo de prova da FUVEST. Eu queria que vocês que estão presentes na aula hoje
me respondessem se vocês já fizeram a prova da FUVEST valendo ou se vocês pretendem fazer esse ano. Sim ou não? Quer dizer, né, vai ser, a prova no final das contas vai ser no início do ano que vem, em janeiro. Vocês já fizeram essa prova alguma vez ou pretendem fazer? A Maria Clara está dizendo que vai tentar fazer, é isso? E a Alice, eu estou pensando, mas acho que não. Por que não, ô Alicia? Você está pretendendo um curso muito concorrido e você acha que vai ser difícil de passar, é isso? Se você tiver a oportunidade, faça. Você também, Duda. Vocês são capazes. Precisa tentar. Como é que você vai saber se você não tentar? Entendeu? Vocês estudam numa ótima escola. Quando eu digo que a prova é difícil para quem também tem condições de estudo que são bem precárias, entende? Vocês estudam numa ótima escola, então tem tudo para poder ter um bom desempenho. Não tem problema, viu, Duda? Você pode fazer olha só, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Tá vendo isso aqui que eu vou mostrar, ó, a tabelinha? A Unesp que você tem interesse em fazer, ela vem depois da FUVEST, não é verdade? E se você fizesse a FUVEST como uma espécie de treino para a Unesp, seria uma coisa muito boa. Você pode pensar nisso também. Então, sabendo que a FUVEST é uma prova mais exigente, mas que ela vem antes da Unesp, você pode fazer a prova para poder ter assim uma experiência, né? E aí, com base nisso, você ir já mais bem preparada para a prova da Unesp. Tem que pensar nessa ideia de ritmo também de prova, entendeu? No caso da Alicia, vai coincidir as datas, Alicia, da FUVEST e da UEL? Vai ter conflito de data? Sim ou não? Você sabe? Não sei se está definida a data da UEL. Ah, não saiu, né? É que normalmente tem o conflito da data, na verdade. Mas a gente não sabe se vai ter essa coincidência, porque como o calendário todo mudou, né? Por conta da pandemia. Mas eu deixo essa dica, viu, gente? Não precisa, assim, deixar de fazer um vestibular só porque você não cogita fazer de fato. Você pode fazer até por entender que ele pode ser uma prévia, uma espécie de esquenta para aquela prova que você realmente quer fazer, entende? Pense nessa possibilidade aí, tá? Então o que eu vou apresentar aqui, mesmo que você, sei lá, não tenha tanto interesse na prova da FUVEST propriamente dita, mas eu queria mostrar rapidamente, né, como é que é o caderno de prova. Ó, aqui é um arquivo que eu peguei em PDF da prova do ano passado. Ó. Então você tem normalmente no arquivo de prova a capa que tem as instruções gerais. Essa prova aqui seria uma prova de 5 horas, tá certo? E aí você tem as questões aqui, tá? Desde a número 1 até, eu vou passar rapidão aqui, né, claro, até a questão 90, tá? Veja que você tem 5 alternativas, A, B, C, D, E. A prova ela está organizada por disciplinas, então ela não é toda misturada. Você vai ter todas as questões de biologia em sequência, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu vou tentar achar aqui, ó, dá para ver, ó, pelos termos, que essa questão aqui é de língua portuguesa, tá falando de Gregório de Matos, etc, etc. Tem aqui, né, um texto. Aí, na questão seguinte aqui, ó, que seria a partir da 48 nessa prova, vai começar as questões de biologia, tá falando aqui de bactérias resistentes. E aí vem todas as questões de biologia a partir da 48, ó. É um exemplo, só para você saber, tá? E deixa eu ver aqui, ó, por onde eu tô entendendo que até aqui por volta das 58, né, ou as 57, porque tem algumas questões que podem ser interdisciplinares, tá? E aí é um misto, porque olha que interessante, aqui você tem a prova de biologia, até aqui eu tenho certeza que é biologia, porque está falando de HIV, AIDS e tal. Aí a 59 já está falando da peste negra, que é de história. Mas é comum a FUVEST colocar, por exemplo, entre duas disciplinas, uma questão interdisciplinar, que pode misturar as duas coisas. Então aqui ele está falando do esqueleto de Luzia, que é uma coisa que tem a ver com os fósseis e que a biologia pode ter algum conhecimento em relação a isso. Tanto é que em uma das alternativas ele fala do Charles Darwin aqui, do aspecto da evolução. A
Ao mesmo tempo, ele está falando de uma questão histórica do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, veja, é bem o que eu estou falando. Existem questões que são interdisciplinares e, às vezes, estrategicamente na prova, elas são colocadas na transição de uma disciplina para outra. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma questão de biologia que termina a prova de biologia. Entre a prova de biologia e a prova de história, eu coloco uma questão que é tanto de biologia quanto de história ao mesmo tempo, que aí seria uma interdisciplinar, não é verdade? Isso também acontece na prova da Unesp, que pelo jeito é do interesse de vocês, também acontece, tá? Isso é comum. Então, veja, uma característica que nós notamos aqui da FUVEST é a possibilidade de você ter questões interdisciplinares. E essas questões interdisciplinares podem aparecer também na transição de uma disciplina para outra no caderno de prova, tá bom? Então veja, é uma prova que vocês conhecem as questões separadamente, porque vocês fazem questões da FUVEST nos exercícios de tarefa, nos exercícios de aula do material ângulo, tá certo? Uma coisa interessante para qualquer vestibular é você fazer a prova como simulado. Pode até ser que no Colégio Cristo Rei você já tenha feito algum simulado no modelo FUVEST, mas nada melhor do que pegar e imprimir uma prova dessa que já aconteceu em algum ano anterior e fazer como simulado. Isso vale para qualquer vestibular, pode ser para a Unesp, para a Unicamp, para a FUVEST, não é verdade? Muito bem, vamos pegar aqui para dar uma espiada uma prova da Unicamp de primeira fase. Olha aqui que interessante, deixa eu abrir aqui numa outra janela para ficar mais fácil da gente dar uma observada. Eu vou aqui ver com vocês essa prova da Unicamp de primeira fase, só para vocês perceberem, e aqui ó, eu vou dar uma dica forte. Para alguém que quer fazer uma faculdade muito boa e que a princípio não é tão difícil de entrar, é a Unicamp. Para quem tem medo da Unicamp, pode deixar de ter o medo, porque veja, como a prova de primeira fase é muito similar com a da Unesp, você pode tentar também, não é verdade? Olha que interessante, temos aqui o caderno de prova, de novo aqui nós temos 90 questões e nós temos 5 horas de prova, tá? E você tem aqui, ó, as questões que vão desde a número 1 até, só para mostrar para vocês aqui, a questão 90. A prova da Unicamp também é organizada por disciplinas. Então, por exemplo, aqui se essa prova começar aqui com questões de inglês, ela vai ter todas as primeiras questões, até o número que ela decidiu aqui de colocar de questões de inglês, ela vai ter só questões de inglês, tá? Pelo jeito aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, ela veio até aqui com questões de inglês. Aí, olha que interessante, tem uma questão 9 aqui, ó, que ela é de inglês, ó, o texto está todo em inglês, mas fala sobre um conteúdo de ciências, sobre um conteúdo de física. Então pode ser que a questão 9 seja uma questão interdisciplinar, porque apesar de ter o texto em inglês, ela fala sobre um tema da física. E aí talvez a sua compreensão da física ajude também a responder a questão ao mesmo tempo. Então se a gente viesse aqui, ó, e percebesse as características, eu posso dizer que a prova da Unicamp também possui questões interdisciplinares, assim como a FUVEST? Com certeza. É uma tendência atual de todos os vestibulares paulistas apresentar questões interdisciplinares. Tá? Então eu estou aqui mais uma vez provando essa possibilidade, ó, de novo, né? Questão de inglês, mas com temática de ciências. No caso aqui, física. Tá certo? Então isso é bem interessante. E aí aqui depois, ó, você tem aqui, olha que interessante, outra questão interdisciplinar, está falando de um texto de inglês, só que em inglês, melhor dizendo, na língua inglesa, mas ele é sobre DNA, etc. Então, fala um pouco sobre a biologia. Então, se você conhece um pouco da biologia e consegue ler em inglês, você tem mais facilidade de responder a questão, tá certo? E assim vai. Veja, ele fez com aquela questão uma transição, né? Aqui agora começam as questões de biologia propriamente ditas, ó, é a mesma coisa parecida com a da FUVEST, entendeu? Aí, ó, olha que legal. Aí depois vem questões, ó, de biologia, tá? Tudo bem? Agora sim, uma coisa que vale, gente, para qualquer vestibular em linhas gerais é o seguinte:
pode ser o da FUVEST ou da Unicamp. Se você vai prestar um vestibular, você tem que procurar o manual do candidato. E isso também depois vai valer para a Unesp, tá? Poderia colocar aqui, ó, Manual do Candidato Unicamp 2021. Eu não sei se já está pronto, mas a gente pode tentar procurar, né? Vamos ver se o Google acha pra gente. Deixa eu ver se tem algum comentário mais recente. A Duda colocou assim, ó: sim, vou pensar melhor. Obrigada, acho que seria legal mesmo passar pela experiência de uma prova mais rígida. É isso mesmo, Duda. Faça isso que você vai ver que você vai já com um olhar um pouco melhor diferenciado para o vestibular que você pretende fazer de fato, tá? Eu acho que ainda temos mais notícias, né? Eu vou colocar aqui o manual do último ano de 2020, que foi uma prova que já aconteceu, só para a gente verificar o manual, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Só para a gente ter uma noção de como que funciona o manual do candidato, tá certo? Que eu acho que é importante vocês saberem como é que é, porque às vezes vocês não consultam isso, mas vocês podem procurar, né, pelos sites de cada vestibular. É só colocar palavras-chave que vocês vão encontrar. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma busca. Aqui no caso seria para a prova de 2020, que foi a que já aconteceu. Deixa eu ver se aqui em algum lugar eu acharia o manual. Se não tiver aqui, no caso da Unicamp, na verdade o melhor caminho de pesquisa seria colocar assim, ó, Convest, que é o órgão que regula o vestibular da Unicamp. É, como eu já conheço esse nome, então eu vou colocar aqui, ó, Convest Unicamp. A Convest, ela é a responsável por preparar o vestibular da Unicamp. Então aqui você vai ter provavelmente, né, as informações a respeito do que você quiser, tá? De toda a natureza aqui, ó. Ela fala, ó, vestibular, inscrições, né? Então, você pode fazer uma procura aqui. Deixa eu ver aqui, ó, informações para alunos. Eu vou colocar aqui, ó, manual do candidato Unicamp. Deixa eu ver se eu acho aqui o manual no site da Convest. Aqui, ó. Ah, é que aqui às vezes a gente fica com dificuldade de encontrar, né? Eu ainda tô aqui. Deixa eu só ampliar a tela rapidinho para ver se eu acho aqui mais fácil. Que às vezes numa própria notícia ele coloca já direto o link para o manual do candidato, tá? Senão eu vou ter que procurar aqui por outra via. Aqui, ó, vestibular. E eu acho que aqui, ó, pode achar, né? Que aí eu vou para a página da Convest relativa ao vestibular, tá vendo? Tem que procurar mesmo, gente. Então aqui você tem, ó, formas de ingresso, tem aqui, ó, anos anteriores. Eu vou colocar aqui o que seria o referente ao vestibular 2020, tá? Aqui, ó, eu posso procurar os vestibulares anteriores. Então todo vestibular vai ter a sua página específica do vestibular, tá? E que contém o manual, contém todos os dados. Então você pode aqui, ó, no caso do manual, ó, de 2020, ele coloca aqui, ó, numa versão digital. Dá para você procurar a informação que você quiser, ó. Quais são os cursos e vagas, o calendário. Então veja, a Unicamp ela disponibiliza um manual que ele é digital, né? Então aí você pode vir aqui pelo tema e procurar o tema do seu interesse, tá certo? Então eu vou deixar aqui para a gente acompanhar, para vocês perceberem como é que funciona. Então aqui no caso, quando eu coloquei cursos e vagas, deixa eu ver se ele abriu aqui, ó. Ele abriu numa outra aba aqui para mim, quais são todos os cursos e vagas que a FUVEST tem, desculpa, que a Unicamp tem. Então, por exemplo, olha, meninas, quais são os cursos que vocês pretendem prestar? Vocês já sabem? Se vocês puderem me responder, seria legal. Senão eu escolho qualquer um aqui para dar como exemplo, né? A ideia.
a Maria Clara acha que vai fazer direito. No caso, a FUVEST, desculpa, a Unicamp particularmente, eu acho que ela não tem o curso de direito. A Unicamp, ela não tem, que eu saiba, o curso de direito, tá? Mas eu vou escolher aqui um curso qualquer, tá bom? Fingindo que eu quero informações a respeito. Suponha que eu gostaria de fazer engenharia civil, ó. Aí você tem aqui, ó, tem como clicar e achar as informações referentes a esse curso. Ele provavelmente vai dar aqui um apanhado específico sobre esse curso. Então ele vai abrir uma página sobre a engenharia civil, e aí você pode pesquisar a respeito do curso, tirar dúvidas, ver do que ele trata, como que é o profissional. É importante vocês procurarem esses manuais do candidato, gente, porque às vezes você conhece um curso que você nem cogitou fazer, mas que ele existe e pode ser do seu interesse, entendeu? Então é legal você ver a lista dos cursos também, especialmente vocês que estão na terceira série. Então imagina que você quisesse a engenharia civil, a tabela aqui vai mostrar quantas vagas você tem disponíveis, quais são as provas que vão cair na segunda fase, porque na Unicamp, no caso, você tem provas que caem na segunda fase, ó. Você tem provas de língua portuguesa, matemática, física, química e questões interdisciplinares. Vai ter aqui, deixa eu ver no começo da página, ó, os pesos dessas disciplinas, né? Na verdade, você tem aqui as provas que são prioritárias, aqui são critérios de segunda fase, porque depois na segunda fase a pessoa precisa fazer provas mais específicas, de acordo com o curso que ela quer. Se ela quer um curso na área de exatas, necessariamente cai sempre língua portuguesa e matemática, mas aí se é um curso da área de exatas, cai, por exemplo, também física e química, por exemplo, ou matemática e física. Agora, se é um curso mais de biológicas, vamos pegar aqui um curso de biologia, por exemplo, para dar uma olhada no que ele poderia cobrar de mais especificidade na segunda fase. Ó, ciências biológicas. Quais vão ser as matérias importantes? A própria biologia e as questões interdisciplinares, língua portuguesa, matemática e química, sendo que as provas prioritárias vão ser biologia e química. Então, assim, na segunda fase, você não faria prova de todas as matérias, faria só daquelas que são mais específicas em relação ao seu curso de interesse. Isso acontece na Unicamp. Meninas que vão fazer o Unesp, a segunda fase da Unesp cai todas as matérias, né? Que aí é diferente, tá bom? Mas assim, como dica geral, a ideia é consulte o edital. Aqui, ó, edital vestibular Unicamp. É como se fosse também um documento que vai dizer todas as características, ó, do vestibular, quantas são as vagas, quais são as regras, quais são os cursos oferecidos. Aqui é um documento mais difícil de ler, mas tem todas as informações necessárias se você quiser fazer uma conferência, tá? Isso vale para qualquer vestibular, ó, vai ter a tabela com o número de vagas, qual que é às vezes a nota de corte, eles podem colocar, tá certo? Para você se informar quais são as matérias que caem. Olha que interessante, todo edital vai trazer uma coisa chamada conteúdo programático. O que é isso? É a lista dos assuntos que podem cair na prova. Então, por exemplo, na prova da Unicamp, você vai ter aqui o edital e ele traz o chamado conteúdo programático. O que pode cair na prova de matemática? Ele vai dar a lista de temas que podem cair. E isso vai servir para todas as matérias, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma outra matéria que a gente olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra na sequência, ó, História e Filosofia. Na prova de História e Filosofia, o que é que pode cair? Aí ele vai dar uma lista aqui, ó, Antiguidade Clássica, período medieval, período moderno, período contemporâneo, História do tempo presente. E aí ele descreve em cada período quais são os subtemas. Então, dentro do período contemporâneo, o que ele pode perguntar? Então, ele coloca os temas. Ele pode perguntar sobre a revolução que aconteceu lá na Rússia, por exemplo, a chamada Revolução Russa? Pode. Enfim. Então, é o conteúdo programático que o documento do vestibular traz, ou seja, aquilo que pode cair, ele vai também dizer, está tudo documentado, tá certo? Que mais? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas coisas da FUVEST, né? Então, seguindo a mesma linha, eu queria mostrar agora para vocês, só aproveitando no caso da Unicamp, que eu acho que eu separei aqui, ó, as provas de segunda fase, para vocês darem uma olhada como é que funciona o caderno de prova, ó. Então, se você dá uma olhada aqui no caderno de prova, no caso aqui é uma prova que seria de ciências biológicas, né, mais para a área de saúde.
para quem for fazer um curso de biologia, de enfermagem, de medicina, de nutrição, enfim, cursos da área de biológicas e saúde. Então você tem questões normalmente que tem um enunciado, você tem item A e item B, você tem um espaço de rascunho e depois você tem um quadrado final aqui que é o local onde você vai fazer a sua resposta final, tá? E nós já discutimos um pouco sobre como você deve fazer a construção de respostas, não é verdade? Foi na nossa aula da semana passada, foi isso? Então você já sabe como responder questões dissertativas, ó. De novo aqui, ó, tem um enunciado, aí vai ter toda a contextualização do que ele quer perguntar. Aí você tem a letra A, a letra B, tem o espaço de rascunho e o espaço de resolução definitiva, tá certo? Vocês podem me responder? Nós estudamos as questões dissertativas na semana passada, foi isso mesmo? Nós vimos como é que era a elaboração de respostas para questões dissertativas, não foi? Então, se foi isso, aí você tem uma noção de como que faz isso, e isso serve para qualquer vestibular, né? Então, se eu pego aqui, além dessa prova da área de exatas, no caso da Unicamp, desculpa, de biológicas, tem a área de exatas. Ah, o cara quer fazer engenharia na Unicamp. Vai ter uma prova lá mais específica na segunda fase para isso? Vai. Aí vai ter as questões relativas a essa área, que ele vai cobrar aqui do que ele achar que tem que cobrar, né? Então ele vai criar questões e vai colocar para o cara fazer, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na prova específica da área de exatas vai ter, por exemplo, uma questão de matemática. Aí ele coloca os dados aqui da situação e ele pergunta, ó, calcule a área do triângulo. E depois, letra B, determine o comprimento do raio de uma circunferência circunscrita. Aí você faz as contas aqui, faz o seu rascunho, o que você quiser. E aí depois você seleciona aquilo que vai ser a sua resposta final para colocar aqui no espaço de resolução final, né? Então é uma questão aberta. A parte boa, eu acho assim, de uma questão aberta é que mesmo que você não acerte totalmente, pode ser que o corretor te dê uma nota parcial, né? Em cima daquilo que você conseguiu fazer, mesmo que você não chegue à resposta certa ou à resposta final, tá certo? No caso da FUVEST, gente, além da prova de primeira fase, você tem a prova de segunda fase, ó. Como é que é o caderno de prova de segunda fase da FUVEST? É parecido com o da Unicamp, você vai ter também aquela estrutura de enunciado da questão, você vai ter itens para resolver? Sim. No caso da FUVEST, pode ser que às vezes não tenha só item A e B, pode ser que uma questão tenha item A, B, C, tá? Então, depende da questão. Ó, aqui é matemática, né? M02, matemática. Aí, ó, item A, item B e item C. O que é interessante é que na prova da FUVEST ele coloca as questões numa folha, aí você pode resolver aqui, sem problema nenhum. Aí depois na sequência ele coloca uma folha só para você anotar a resposta final, tá vendo? Ó? Então tem uma folha específica só de resposta final na FUVEST, ó, que é essa daqui, ó. Olha ela por inteiro, ó. Tá vendo? Essa é a folha de resposta final. Aí você escreve a resposta da questão 1 aqui e a da 2 aqui embaixo, ó. E antes disso veio a folha com as questões, ó, a questão 1 e a questão 2. Aí depois na sequência você tem questão 3 e 4, aí ele coloca os enunciados e aí fica um espaço de rascunho, aqui você pode escrever o que você quiser, a lápis, rabiscar, fazer o que você quiser. Porque na verdade depois o que ele vai querer ver é isso daqui, ó, só essa folha. Aqui você responde a questão 3 e aqui você responde a questão 4, ó. Entendeu? Então aqui no fundo é parecido, você tem as questões e o espaço de resolução final. A diferença é que a FUVEST ela pode ter questões que tenha não somente itens A e B, pode ter A, B e C, tá certo? Vamos ver aqui, ó, outro dia da prova, não, aqui ainda é a segunda fase, né? É a própria prova de segunda fase aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei mais de um dia. É que são 2 dias de segunda fase, né? No caso da FUVEST, ó. Se aqui é uma área não de exatas, de humanas, às vezes a questão tem só 2 alternativas aqui, ó. Então tem uma questão de número 1, tem aqui um contexto histórico bastante importante, e aí depois que ele coloca aqui o enunciado, ele coloca, ó, letra A, ele faz uma pergunta, letra B, a segunda pergunta. Veio a questão 2, ó. Aí você tem um texto, né, que vai contextualizar o problema, e aí ele vai colocar aqui, ó, letra A, ele faz uma pergunta, letra B, outra pergunta. Como essa aqui é uma folha só das questões, o que vai ter depois na sequência? Como eu disse para vocês, uma folha só para as respostas.
Aí tem um primeiro espaço que é para a questão 1 e um segundo espaço para a questão 2. E aí essa organização se repete. E aí as outras questões surgem. Então veja, para a área de humanidades, como às vezes a escrita da resposta de uma questão mais textual, ela pode demorar um pouquinho mais, pode ser que a prova na parte de humanas ela traga só itens A e B. E na parte de exatas, que às vezes é um cálculo que você vai fazer, uma coisa assim mais objetiva, aí ele coloca itens A, B e C. Mas isso é na FUVEST. Na Unicamp e na Unesp costuma ter só A e B, tá bom? Pessoal, deu para ter uma noção de como que funcionam essas provas e como que é a organização dos cadernos de prova, tanto da FUVEST quanto da Unicamp? Porque isso você tem que saber, né? Você que está aí na terceira série, cogitando prestar os vestibulares e às vezes nunca fez a prova de verdade, então o que eu tenho que mostrar para vocês é essa situação de como que eles são, como que eles funcionam. Eu queria também colocar aqui para vocês, abrir rapidão, por exemplo, o site da FUVEST. Né? Então eu vou pegar aqui uma página qualquer, ó, e eu vou colocar aqui o site da FUVEST. Ó. Se eu coloco assim, ó, FUVEST, para a gente ver juntos. Ó. Meninas que agora vão cogitar talvez fazer a prova da FUVEST. Vamos dar uma olhada aqui no site para ver se a gente entenderia como é que funciona. Ó, FUVEST. Então isso eu tenho que saber fazer. Eu tenho que entrar no site daquilo que eu vou prestar. Eu tenho que saber pesquisar. Né? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, vestibular. Aí tem informações, ó. Já tem aqui, ó, sobre o vestibular 2021. Aí ele coloca, ó, aguarde o manual do candidato, ó, deve estar para sair. Mas já tem o calendário, já está estabelecido o calendário, ó, né? Então até o dia, isso aqui ainda está valendo, ó, até o dia 24 de julho é a inscrição, ó. Eita pessoal, que dia que é hoje? 24 de julho. Quem for fazer a FUVEST acho que só pode fazer inscrição até hoje. Entendeu? Procura aí se informar direitinho, ó. A data limite é até hoje às 23 horas e 59 minutos, ó. Isso, não, desculpa, isso é para o quê? Pedir isenção de taxa. Ufa, desculpa, não é isso não. Para pedir isenção de taxa ou redução do valor é até hoje. Mas eu acho que a inscrição de fato é mais pra frente ainda o limite, né? É que eles colocam um calendário, entendeu? Deixa eu ver em agosto aqui, ó, o que que tem. A abertura é em agosto para as inscrições e vai até o dia 23 de outubro, tá? Ufa, que susto, desculpa, viu, gente? A abertura é em agosto e vai até outubro. Aquela primeira data é para quem... E hoje, pelo jeito, eles ainda vão divulgar o manual do candidato. Vai sair ainda hoje a divulgação do manual do candidato da FUVEST. Ele está colocando aqui, aguarde o manual, mas hoje ele atualiza, de hoje para amanhã. Se você quiser vir aqui, ó, vestibulares anteriores, aí você procura o que você quiser também, ó. Eu quero abrir aqui o manual da FUVEST de 2020, que foi referente à prova feita valendo a última, né? Aí você tem também, como a Unicamp, veja, você tem os recursos aqui todos online, você pode abrir o que você quiser, o manual do candidato, ó, vem aqui, ó, abra o manual do candidato, eu vejo o número de, as estatísticas, quanto foi a relação candidato por vaga, né, tudo que eu quero saber. Então aqui, ó, tem o manual, ó, pum, ele vai abrir aqui um arquivo de manual do candidato, aí você pode ver os cursos, quais são as cidades onde tem cada curso. Isso é super importante fazer, seja para a Unicamp, seja para a FUVEST, seja para a Unesp. Tá certo? Deixa ele abrir aqui, que é um arquivo um pouco mais carregado de informação. E aí, muito provavelmente, aqui ele demora um pouquinho justamente por isso. Porque até ele conseguir carregar o PDF todo, ó, aí tem aqui, ó. Aí você tem aqui um sumário, onde você pode procurar o que você precisar. E depois várias informações, né? Datas, etc. E depois ele fala sobre as carreiras e cursos. E aí vai embora. Tá? Aí vai embora. Aqui tem um monte de informações sobre carreiras e cursos. Aí depois vai ter os critérios sobre as provas, as disposições, os conteúdos programáticos.
Ele coloca a biologia. Aí ele vai explicar o que pode cair de biologia. Aí ele coloca o programa ou conteúdo programático. Ah, na biologia celular pode cair. Aí você avalia, você vê, você faz um checklist. Suponha que você vai prestar e você quer saber se certificar se você sabe os assuntos. Aí você lê, ó, você sabe reconhecer a célula como a unidade da vida, como um sistema organizado em que ocorrem as reações químicas vitais catalisadas por enzimas? Você já aprendeu o que é a célula na escola, no Colégio Cristo Rei? Já, com certeza. Você sabe reconhecer que esse sistema está em constante interação com o ambiente, realizando trocas controladas pela membrana celular, transformando materiais e incorporando-os como principais constituintes, as proteínas, os glicídios, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas e água? Sim. E aí assim vai, ou seja, ele vai detalhar todo o conteúdo programático, que é aquilo que você aprende na escola. Né? Mas você pode ter isso aqui como um checklist, como uma base de checagem para ver se você estudou tudo que aquela prova quer cobrar. Porque pode cair qualquer coisa do que está aqui nesse programa, entendeu? E aí, gente, assim, em termos gerais, esse é o... Eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Eu já fiz no passado, é claro, está desatualizado isso, foi no passado, acho que há 2 anos atrás, eu fiz uma tabela de organização de informações resumidas sobre como são as características dessas provas, tanto da FUVEST quanto da Unicamp. Eu posso até mandar para vocês, só fazendo essa ressalva que isso daqui foi de 2 anos atrás, foi para quem estava ainda tendo aula comigo no ano de 2018 e a gente já está em 2020. Mas dá para ter uma ideia geral de como funciona. Você teria que atualizar, mas veja o que eu teria separado para aqueles alunos daquela época lá de 2018, quando vocês estavam, portanto, comigo no... Bom, 2019 vocês estavam na segunda série, 2018 vocês estavam na primeira série. Eu acho que eu não dei aula para vocês na primeira série, não é verdade? Eu dei aula para vocês no 9º ano, claro. Mas enfim, aqui ó, eu coloco os sites, que são aqueles sites de consulta que eu mostrei para vocês aqui. Você tem que saber as datas, qual que é a estrutura da prova, né, como que é. Então eu coloquei aqui informações e depois tinha deixado aqui algumas questões a título de exemplo para o aluno saber como é que são as questões. Então veja que eu recortei e colei da prova, são questões com 4 alternativas, como eu já disse para vocês. Tá? Pessoal, tudo bem isso daqui? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, senão a gente vai encerrando a nossa aula aqui hoje para esse conhecimento geral de FUVEST e Unicamp. Lembrando que fica o convite aqui, né? Não é o convite, na verdade é o meu incentivo para que vocês cogitem também fazer essas provas. Tudo certo, meninas? Eu posso encerrar a nossa aula ou vocês têm alguma pergunta hoje ainda a respeito dessas provas ou qualquer outro? Deixa eu fazer aqui uma chamada, ó. Isabela estava aqui hoje. Quem mais que estava? A Duda estava, né? E aqui a Maria Clara, é isso? Félix, né? Maria Clara Félix é de que turma? É do terceiro A ou do terceiro B? Que eu vou fazer aqui eu vou colocar aqui, eu não lembro. Então, Duda, faça assim, viu, querida? Aproveitem as oportunidades. Não façam assim por receio, não deixem de fazer a prova por ficar talvez com medo de vocês se subestimarem, achar que não são capazes, entendeu? Precisa estudar, é claro, tá? Mas vocês são capazes. Então, eu agradeço a participação de vocês. A gente se fala na semana que vem, tá bom? Bom final de semana, até mais. Tchau, tchau. Valeu.